Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Caminho da Fé. Agradecemos muito a todos pela presença. Desejamos que nós tenhamos uma tarde muito agradável, estudando, meditando bastante sobre os preceitos da doutrina espírita, que são nada mais do que os ensinos do nosso Mestre Jesus. Vim compartilhar com vocês hoje uma palestra sobre esse tema, o jugo leve. Esse assunto, o jugo leve, é um tema que abre o capítulo 6 aqui neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação espírita, editada por Allan Kardec. Então, no 6º capítulo, chamado O Cristo Consolador, o primeiro tema abordado é esse aqui, o jugo leve. Vamos iniciar buscando as palavras que Jesus, nosso mestre, nosso médico, nosso planeta, trouxe para nós e que o evangelista Mateus relatou. No capítulo 11 do Evangelho de Mateus, nós lemos: Vinde a mim, todos os aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só essa passagem aqui já daria até um seminário, né? Se a gente analisar com profundidade, vamos ver o que Jesus diz: Vinde a mim. Quem estiver aflito e sobrecarregado, vá a Ele. Então, essa é a ideia. Quem estiver se sentindo aflito, tenso, preocupado, ou então sobrecarregado, e nós vamos ver muito a respeito dessa questão de sobrecarga, quem estiver se sentindo sobrecarregado ou aflito, deve ir a Jesus, quer dizer, alinhar seu procedimento, seus pensamentos, suas palavras, seus atos, aos valores que Jesus ensinou a todos nós, e não o contrário, né? Buscar adaptar as palavras de Jesus, distorcê-las para se adequar aos nossos valores mundanos. Então, essa é a lição que Jesus nos traz aqui. Vamos a Ele, vamos nos orientar aos seus bons valores. E assim nós vamos deixar aflições e sobrecargas para trás. Como nós falamos, esse tema é abordado aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, em maior detalhe. Para nós apreendermos um pouco mais do que nós vamos analisar sobre o jugo leve, é interessante nós entendermos um pouco o propósito do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque foi que Kardec escreveu, lançou essa obra. Nós podemos descobrir isso? Sim. O próprio Allan Kardec explicou isso no Evangelho. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou abreviar aqui por ESE, no item 1 da introdução, bem no comecinho do livro, Kardec explica por que ele lançou essa obra. A ideia do Evangelho segundo o Espiritismo, nas palavras de Kardec, era compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Então não era um livro para espíritas, era um código de moral universal. E também nas palavras de Kardec, ali na introdução do Evangelho, nós lemos que a questão técnica, por assim dizer, se houve ou não ressurreição, reencarnação, essa questão de interpretação varia com os credos, mas a essência moral tem que ser a mesma para todos os credos cristãos. E essa parte, ela é inalterada, tem que se manter inalterada. Por isso um código de moral universal, não espírita especificamente, né? Kardec também diz que o essencial desse código era colocá-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras, quer dizer, passagens ainda não bem esclarecidas, e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Kardec nos diz aqui que a ideia era buscar que nós entendêssemos de fato as palavras de Jesus e, acima de tudo, as aplicássemos na nossa vida real. Não é só para ler, achar bonito e guardar na gaveta. É para nós termos essas ideias na mente e no coração, para nós agirmos de acordo com esses bons ensinos. Esse é o propósito, então, do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu vou pegar também um trecho daquele mesmo capítulo 6 do Evangelho que eu falei para vocês, uma mensagem bastante conhecida, trazida por via mediúnica, que diz assim: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Uma frase bastante citada em muitos eventos espíritas, né? Mas a parte seguinte da frase é muito importante também. Nós lemos ali: no cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram, de origem humana. Ou seja, Jesus trouxe um conjunto de ensinos perfeito, porque ele era, como nós lemos no livro A Gênese, um médium de Deus. Ele estava trazendo a lição, as leis de Deus, da maneira mais perfeita que nós temos ideia. Só que ao longo do tempo, por questões de interesses pessoais, parte dos ensinos foram modificados, até distorcidos.
E por isso que o Espiritismo busca trazer a essência do cristianismo, na sua pureza original. Por isso que nós estamos buscando seguir aquele ensino de Jesus. Vinde a mim. Né? Então nós irmos ao encontro dos ensinos de Jesus e não o contrário. Adaptarmos os ensinos de Jesus a alguma conveniência pessoal. Nós lemos isso no capítulo 6, chamado O Cristo Consolador. Vamos entender um pouquinho essa palavra, consolador? O que significa então consolar? Em qualquer estudo, não só na doutrina espírita, mas quaisquer estudos científicos, filosóficos, religiosos, nós precisamos ter um entendimento bem completo das palavras. Kardec se preocupava muito com nós entendermos o que estamos lendo, como educador que ele era, né? Pois bem, para nós entendermos bem alguma palavra, um dos primeiros recursos que temos que usar é o dicionário, né? No dicionário Aurélio, nós encontramos a palavra consolar como sendo o seguinte: aliviar ou suavizar a aflição, o sofrimento ou padecimento de alguém. Isso é o que o dicionário nos diz sobre consolar. Mas se nós buscarmos a origem da palavra, de onde é que ela foi originada, de que palavra, de que expressão, nós conseguimos entender com mais profundidade ainda o significado desses termos. Consolar é um exemplo disso. Consolar é a união de duas palavras do latim, consolis, que significa com sol. O sol, essa estrela que está nos iluminando agora, né, relativamente próxima aqui da Terra, é a nossa referência de energia vitalizante, de luz, de calor. Então, consolar é levar luz e calor ao coração das pessoas, fazer com que as tempestades das provas das vidas que todos nós enfrentamos sejam suavizadas pelo sol, pela energia vitalizante, pelas boas inspirações da espiritualidade superior. Vejam que interessante o significado dessa palavra, consolar, e a profundidade também do capítulo 6, o Cristo Consolador, sobre o qual nós vamos falar um pouquinho só nessa tarde de hoje, né? Então, essa questão do Consolador prometido, de onde é que nós extraímos isso no Evangelho, né, no Novo Testamento? O evangelista João relatou no capítulo 14 das suas anotações sobre Jesus o seguinte, que Jesus disse assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Importante, guardareis não é guardar numa gaveta, para não usar nunca, né? Guardar na mente e no coração, para a gente agir de acordo com os ensinos de Jesus. Vinde a mim, né? Aquele ensino que ele diz. Não é nós distorcermos, mas nós irmos aos bons ensinos. Então guardareis os mandamentos. Jesus ainda diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus está dizendo que Ele pediria a Deus que viesse um Consolador, o Espírito da verdade, que naquele momento o mundo não o conhecia. Não conhecia estes ensinos. Porque afinal, se o Consolador vai ficar conosco para sempre, ele não é necessariamente uma pessoa encarnada. A pessoa encarnada tem o seu ciclo de encarnação aqui, e depois ela retorna ao mundo espiritual para seguir o seu aprendizado. Então o Consolador seria muito possivelmente um conjunto de ideias para poder ficar de fato conosco para sempre, né? Naquele momento ainda não tínhamos base para entender esse conjunto de ensinos, mas mais à frente Jesus já sabia que teríamos, né? Jesus ainda diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vamos dar uma analisada em partes dessa passagem de Jesus. Ele vai nos ensinar todas as coisas. Então nós entendemos aí que Jesus, quando esteve entre nós na Terra, trouxe uma série incrível de conhecimentos, especialmente de lições morais, lições de amor, mas não conseguiu trazer um conjunto completo, porque nós ainda não conseguiríamos assimilar. Se nós lemos ainda no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 12, nós lemos lá que Jesus falou: ainda teria muito a vos dizer, mas vocês não suportariam. Quer dizer, não assimilaríamos. Ainda também no Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 25, o próprio João, evangelista, ele diz que Jesus ainda fez muito mais coisas do que tem citado ali no Novo Testamento. Mas se fosse anotar tudo que ele fez, tudo que ele trouxe de lições, faltaria livro no mundo.
Isso com outras palavras, né? Mas em essência, ali no capítulo 21 do Evangelho de João, então é dito isso. Então Jesus naturalmente não conseguiu trazer um conjunto tão amplo de lições pela nossa capacidade da época, e ainda muito do que ele falou e do que ele fez não foi relatado nos Evangelhos. Isso está lá citado no Evangelho de João. Então, o Consolador precisaria nos ensinar muitas coisas e ainda nos faria lembrar daquilo que ele disse. Por que lembrar? Nós já falamos anteriormente que parte dos ensinos de Jesus foi adaptada a conveniências de pessoas poderosas nos séculos primeiros, né, da era cristã. Um exemplo, só um exemplo para nós meditarmos a respeito. Vemos aqui, nessa passagem de João, que Jesus pediria ao Pai. Jesus pediria para ver o Consolador a Deus, né? Dá para a gente entender que é isso. Portanto, Jesus estaria fazendo uma rogativa a Deus. E, portanto, Jesus não é Deus. Ele está fazendo um pedido a Deus. Se nós lembrarmos da história, no ano 325 da era cristã, foi feito um concílio, que é uma assembleia de autoridades religiosas, e nesse concílio foi determinado, por decreto, que Jesus era igual a Deus. Nós vemos que por essa passagem e tantas outras, como por exemplo quando Jesus diz: por que me chamas bom? Bom só o meu Pai que está nos céus. Então ele está dizendo que ele não estava se nivelando a Deus. Ele diz que eu e o Pai somos um, porque ele estava alinhado aos valores de Deus. Não que eles eram a mesma pessoa, mesmo porque nós temos na doutrina espírita a visão de que Deus não é uma pessoa. Deus não é material. Deus é a suprema justiça, sabedoria e bondade do universo. Então ele não é um ser, ele é o criador de tudo e de todos, a causa primária de todas as coisas, né? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Então, só esse pequeno exemplo aqui já nos relata que ao longo do tempo haveria distorções. Jesus já, pelo alcance moral e intelectual que tem, já sabia que aconteceria isso. Então ele precisaria trazer a terceira revelação, já que ele foi a segunda e Moisés a primeira, trazer a terceira revelação para colocar as coisas no lugar de novo, né? Lembrar daquilo que ele ensinou e ainda estender esses ensinos. Como é que a doutrina espírita vê isso, né? A questão aí do espírito da verdade, espírito de verdade. Como nós vemos isso na doutrina espírita? Aí nós lemos o livro Obras Póstumas, lançado em 1890, 21 anos após a desencarnação de Kardec. Na segunda parte do livro, uma citação de Kardec a respeito do espírito de verdade. Era um espírito que, para Allan Kardec, se denominava a verdade. Ele não quis dizer o seu nome conhecido aqui na Terra. Então ele disse que para Kardec ele se chamaria a verdade. E ele se dispôs a auxiliar o codificador da doutrina espírita apenas 15 minutos por mês. Só isso. E isso ainda ocorreu só por um período, para que Kardec não fosse recorrer a ele a qualquer dificuldade. A gente tem uma noção de que quando alguém vai ter uma grande missão, como foi o caso de Kardec ou de Chico Xavier, vai vir espíritos aos montes dando todas as dicas para eles. Não é assim, o trabalho é deles, eles vão ter apoio, vão ter boas inspirações, mas não vão ganhar cola na prova que tem que enfrentar, né? O próprio espírito de verdade, por um pequeno período de tempo, se dispôs a ajudar Kardec 1/4 de hora por mês, que é assim que está citado, né, no texto lá do livro Obras Póstumas. Então todos nós vamos ter missões, dificuldades, podemos fazer prece, vamos ganhar boas energias, boas inspirações sempre, mas receber mensagem prontinha dizendo: ó, vai para lá que ali é beleza, a gente não recebeu. Nem o próprio Kardec recebeu, né? Kardec fala ainda sobre a questão do espírito de verdade. E aí no capítulo 6 também, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento, ou seja, a sua chegada, o espírito de verdade. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Agora vamos olhar que interessante isso aqui. Conhecimento das coisas, isso é ciência, entender melhor o mundo, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Isso é filosofia, as grandes perguntas da humanidade, né? Quem sou eu, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou? Então isso é filosofia. E atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Isso é religião. Nós vemos aí, nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec reforçando o tríplice aspecto da doutrina espírita: ciência, filosofia,
religião. Agora podemos chegar na passagem que nós vamos estudar hoje, né? A questão do jugo e do fardo. Nós encontramos essa passagem no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 11. Apenas 3 versículos, já dão tanto aí para a gente estudar, né? Jesus disse o seguinte: vinde a mim, todos os aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa passagem nós já vimos, né? Vinde a mim, quer dizer, nós devemos buscar modificar o nosso pensamento, nossas atitudes para aquilo que não esteja alinhado com a lei de Deus, para aliviarmos as nossas sobrecargas, né? Jesus continua: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, porque sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Jesus está dizendo para tomai sobre vós o meu jugo. Já vamos entender melhor essa questão da palavra jugo. Fala sobre a brandura, quer dizer, ser calmo, e humilde, não ser arrogante. E com isso, nós vamos achar repouso para as nossas almas. Jesus ainda diz: pois o meu jugo é suave e o meu fardo leve. Agora vamos entender melhor que essa questão de jugo e fardo. Intuitivamente dá para a gente já ver que vamos seguir o caminho que ele orienta, que a gente vai ter uma vida mais feliz. Mas se a gente entender melhor as palavras, nós vamos aprofundar ainda mais o entendimento da lição. Vamos ver? Para quem que a gente recorre, né? Para entender o que é jugo e fardo, necessariamente o dicionário para começar, né? E agora eu vou apresentar para vocês um modelo que eu interpretei do dicionário da questão de jugo e fardo. No dicionário Aurélio, nós lemos o seguinte: jugo ou canga significa madeira que carregadores põem aos ombros para suspender fardos. Então é um pedaço de madeira que a pessoa apoia no ombro, segura uma ponta e na outra ela carrega um fardo. Por sua vez, fardo é uma carga, um pacote, um embrulho, um volume. Então tá. Sendo jugo e fardo essas duas palavras, nós podemos entender um modelo assim para jugo e fardo. O jugo é esse pedaço de madeira que a pessoa está segurando, e o fardo é essa carga que ela está sustentando. Agora vamos trazer a interpretação disso aqui para a nossa realidade das palavras de Jesus. Começando por fardo. Fardo é o que nós temos de missão, é a carga que nós temos para transportar, é o que nós viemos fazer aqui na Terra. Esse é o nosso fardo, a nossa missão. Para entender melhor o que nós temos de missão, claro, temos que buscar fazer o nosso autoconhecimento, buscar meditar a respeito, e a doutrina espírita nos ensina que todas as nossas missões, tudo que nós temos que fazer, tem relação com a prática do bem, a prática da caridade. Referências de questões a respeito disso, 569 e 573 do Livro dos Espíritos. Lá nós temos algumas referências, assim, que todas as nossas missões, sejam elas totalmente individuais, para a minha melhoria ou para a melhoria de um grupo maior ou menor de pessoas, sempre tem relação com o bem. Essa nossa missão é o nosso fardo. O que nós temos para carregar aqui? E o jugo é como nós escolhemos cumprir a nossa missão. Então é o que e como. Vamos estender então esse raciocínio e vamos analisar coisas que a gente deve fugir de fazer com o nosso fardo e com o nosso jugo. Nós vemos aqui um modelinho. Vamos supor que esse fardo, essa carga, essa missão, é o que a pessoa estava comprometida a fazer no seu planejamento reencarnatório. Um fardo lá compatível com a sua capacidade de carregar uma missão, né? Se nós não praticarmos o autoconhecimento, a vigilância, ficarmos observando como é que nós agimos ou reagimos a tudo no mundo, nós podemos começar a colocar uma carga extra e inútil nesse fardo. Vamos pegar alguns exemplos? Um exemplo de carga inútil: foco demasiado em bens materiais. Já começa a botar uma carga extra aqui. É importante, nós não estamos falando nada contra a posse em si dos bens materiais. Nós precisamos dos bens materiais, precisamos do dinheiro, só que é muito importante a gente ter claro na mente e no coração o ponto em que a gente é dono das coisas ou o ponto em que as coisas começam a ser nossas donas. Essa é a única parte importante, porque se a gente não sabe diferenciar isso, vai chegar uma hora em que a gente precisa comprar, adquirir, ou então ter uma conta bancária cada vez mais gorda, e entra num ciclo vicioso, sem nem saber daqui a pouco por que está trabalhando 15, 18, 20 horas por dia, largou de mão família, largou de mão qualquer trabalho voluntário, diz que não tem tempo, e de fato já não tem mais tempo, escolheu não ter mais tempo, e ainda diz que está extremamente sobrecarregado.
não é difícil a gente, daqui a pouco, se a gente não se vigiar, a gente entrar nesse tipo de ciclo e botar uma carga extra inútil ao nosso fardo. E depois dizer que está sobrecarregado, que não aguenta mais. Outro exemplo de fardo extra e inútil, né? Busca inconsequente por poder. A gente pode não necessariamente estar atrás de estar cheio de bens materiais ou de uma conta bancária entupida de dinheiro, mas quer buscar status, reconhecimento, poder mesmo, e aí começa a agir de maneira menos ética para crescer, fica crescendo, apertando a cabeça dos outros. E com isso também sobrecarrega trabalho, tem que se arrebentar na nossa empresa e a troco de nada, né? E a pessoa de fato se sente extremamente sobrecarregada, porque tem que trabalhar, tem que entregar resultado, tem que largar de mão todo o resto da vida pessoal para entregar daqui a pouco resultados que poderiam ser entregues em um tempo muito mais cadenciado, mas tudo por uma busca por poder, por status. Mais um peso extra que nós podemos adicionar ao nosso fardo, totalmente inútil, né? Outro exemplo de fardo, prazeres materiais vazios, tanta curtição, aparente curtição, né? Tanto bem material ou mesmo curtições carnais totalmente vazias que a gente na hora está curtindo, mas depois quando vai meditar, o que eu peguei de bom disso? Fica uma grande sensação de vazio. Isso também toma tempo, toma dinheiro, toma recursos nossos e a gente não leva nada disso com a gente de bom. E juntando esse tipo de fardos e outros tantos, chega um ponto que a pessoa diz: eu não aguento mais, é demais para mim. Claro que é demais. Eu coloquei uma carga inútil que não era meu planejado. Ficou demais. Mas porque eu escolhi. A parte boa, a notícia boa é que pelo autoconhecimento a gente pode tirar muito dessas cargas aí e voltar a um estado de maior simplicidade. Não existe falta irremissível, né? Falta que a gente não consiga consertar. Aconteceu, constatei que eu estou muito apegado a algum fardo pesado demais e inútil, começo a trabalhar para me desligar dele. Se eu precisar de ajuda, seja ajuda médica, seja ajuda espiritual, pois busquemos. Sempre é tempo de recomeçar. Isso é o nosso fardo, né? Agora vamos dar uma olhadinha no nosso jugo. Em vez de ele ser essa madeirinha tranquila, que nós conseguimos transportar na boa, se nós não nos vigiarmos, frequentemente podemos colocar alguns espinhos nesse nosso jugo. Um exemplo de espinho, a ansiedade. Quero tudo para anteontem. Não consigo esperar, não consigo aguardar, não consigo dar tempo às pessoas. Quero plantar agora uma sementinha e amanhã tem que estar um pinheiro gigantesco ali na frente de casa. Essa ansiedade faz com que qualquer carga, por mais leve que seja que a gente está carregando, se torne pesada, se torne insuportável. Então é importante a gente ficar vigiando esse tipo de forma como a gente encara a vida. Um dos espinhos é esse, ansiedade. Outro, revolta. Eu achar que tudo está dando errado, achar que está todo mundo, tudo e todos contra mim. Então, mesmo pequenas missões, mesmo cargas leves, com esse espinho nos espetando o ombro, qualquer carga vai ficar pesada, com esse espinho da revolta sobre o nosso jugo. Outro exemplo de espinho, ausência de fé. Fé não tem nada a ver com misticismo. Fé é uma energia criadora. Qualquer construção que nós vejamos, um prédio, primeiro ele nasceu na cabeça de um projetista. Então ele teve fé, uma fé raciocinada, uma fé científica e mobilizou os recursos necessários para erguer aquele prédio. Mas tudo começou com a sua energia criadora, que essa é uma forma sim de fé. Não tendo fé, nós já tendemos a acreditar que já perdemos antes de começar. Não vai dar certo. Falta de fé. E com isso também é outro espinho que nos fica beliscando ali o ombro, mesmo cargas pequenas se tornam insuportáveis. Muitas vezes não é a prova que a gente está enfrentando, é a forma como a gente está enfrentando a prova que faz toda a diferença. Coisas para a gente pensar a respeito, né? Teria ainda um monte de outros espinhos para a gente relacionar, mas fica aí o exercício para nós meditarmos todo fim de dia, né? O que eu coloquei de carga extra que eu não preciso colocar? Então vamos tirar essa carga. Que espinho que eu coloquei ali no meu jugo que não adianta em nada? Então vamos tirar esse espinho. Isso é começar a nossa reforma íntima, amadurecer como espíritos, né? Não colocar essa montanha de sobrecarga, um fardinho compatível com a gente, num jugo que também era compatível com a nossa capacidade, né? Então, a respeito do nosso jugo, do nosso fardo, aparentes sofrimentos ou agressões, coisas que deram errado para cima da gente, que aconteceram, ou que a gente percebe que deram errado, ou algo que nos falaram que não nos caiu bem, nós temos sempre dois caminhos para seguir.
deu alguma coisa errada comigo, com o grupo no qual eu trabalho, eu posso pensar que isso é castigo de Deus, que Deus não gosta de mim, que Deus está aprontando para cima de mim, o que é totalmente incompatível com a ideia de Deus ser infinitamente justo, bom e sábio. Se nós entendemos que Deus é assim, então Deus não está aprontando comigo. É automático, né? Ou então a segunda parte, isso não é um castigo, isso é um desafio, uma lição a aprender. No momento em que eu aprender essa lição, eu supero e não preciso mais passar por ela. Então são esses dois caminhos. O primeiro caminho é o do jugo pesado, espinhoso. Mas se nós entendermos quaisquer dificuldades, quaisquer situações da vida como oportunidades de evolução, chances de aprendizado, nós vamos ter o nosso jugo benéfico. Como enfrentar os problemas de uma forma tranquila. E se nós não ficarmos nutrindo preocupações terra a terra, materialistas, imediatistas e, portanto, inúteis, porque nada disso vai com a gente quando a gente desencarnar, né? Se nós não ficarmos nutrindo esse tipo de preocupação, o nosso fardo se mantém como no nosso planejamento reencarnatório, tal e qual. Então vamos ter um fardo leve. Por isso que seguirmos os ensinos de Jesus mantém o nosso fardo leve e o nosso jugo benéfico ou suave. Jesus nos recomenda o jugo do amor a Deus. Lembrando, né, o jugo é o como. Como enfrentar quaisquer situações da vida com amor a Deus. Mas de fato, tendo isso na mente e no coração, Deus está no comando, Jesus está velando por mim e por todos nós. Eu tenho um espírito protetor que quer o meu bem e que vai estar constantemente me trazendo boas inspirações e boas energias. Esse é o jugo, é o como enfrentar com amor a Deus, de fato, né? Não só da boca para fora. Algumas vezes a gente vai fracassar, vai se revoltar, muito bem, a gente é perfectível, ainda não está perfeito, mas vai chegar lá. E Jesus nos recomenda o fardo do amor e caridade com o próximo. Porque fazendo a caridade ao próximo, nós estamos fazendo a caridade ao próprio Jesus, como ele nos diz aqui no Evangelho de Lucas. Quem receber este menino em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Pois aquele que dentre vós é o menor, esse é grande. Então aquele que tem a humildade de ajudar, buscar servir a todos, esse é o maior aos olhos de Jesus e de Deus. Fazendo bem a quaisquer pessoas que cheguem ao nosso caminho, Jesus está nos dizendo, estamos fazendo bem a Ele mesmo, né? Estamos de fato alinhados com os seus valores, estamos indo a Ele, né? Como nós vimos aí no início da nossa expositiva. Importante nós termos claro que o caminho do bem não é um caminho difícil. Nós ouvimos muito isso. Ah, eu quero me modificar, mas é tão difícil, melhorar é tão difícil, evoluir é tão difícil. De tanto a gente ficar dizendo que é difícil, a gente acaba se convencendo que é difícil. E por que eu vou querer fazer algo que é difícil? Eu acabo até me sabotando inconscientemente. Quer dizer que se o caminho do bem é difícil, então o caminho do mal é fácil. É isso? A doutrina espírita nos diz exatamente o contrário. Quem pratica o mal vai ter que seguir uma série de caminhos para reparar esse mal, e com isso ela vai ter muito mais dores, dificuldades naturais daquilo que ela semeou. Então o caminho do bem é o caminho melhor, é o caminho mais fácil, sim. Nós temos que tirar da nossa fraseologia diária, eu quero melhorar, mas é tão difícil. Eu quero e vou melhorar. Isso reforça até o nosso próprio cérebro com pensamentos positivos. Nosso cérebro não somos nós, né? Nós somos espíritos comandando um cérebro. Mas nós treinamos o nosso cérebro, assim como treinamos um músculo. Se eu fico repetidamente dizendo é difícil, na hora de vir qualquer sugestão, vir qualquer oportunidade para eu fazer o bem, meu cérebro já está treinado. Sabe o que ele vai me dizer? De uma forma super rápida, é difícil. E aí eu até me privo de seguir aquela oportunidade de fazer o bem. Então nós temos que mudar essa nossa forma até de nos expressarmos, para ajudarmos até o nosso cérebro, nosso equipamento físico, a fazer o bem junto com a gente, como um equipamento que nós temos aqui, né, de espíritos encarnados. Muita gente cita essa questão do caminho do bem não ser fácil, usando até as palavras de Jesus. Vejam que situação. Se Jesus é o espírito mais perfeito que nós conhecemos, então ele não pode ter nos dito algo relacionado ao bem ser difícil. Mas vamos dar uma olhada nessa passagem aqui, que nós encontramos em Mateus, no capítulo 7. Ele diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçosa a estrada que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos são os que acertam com ela.
Se nós temos claro na nossa mente que quem disse essas palavras é o Espírito mais perfeito que já esteve aqui nesse planeta, então nós temos que entender que isso é uma mensagem positiva. A instrução sobre a porta estreita não ilustra o bem como um caminho difícil e com sofrimentos. É o caminho do mal que nos reserva sofrimentos e dores, naturalmente, né? E aqui eu cito Allan Kardec no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 18 fala sobre muitos os chamados, poucos os escolhidos. No item 5 do capítulo 18, Kardec diz assim: quando a humanidade da Terra se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Ou seja, Deus não nos condenou à perdição. Se Deus é infinitamente sábio, Ele não teria criado um espírito, seja qual for, dos bilhões, trilhões, sabe lá quantos, né, que Ele criou, com alguns deles destinados a se perder. Isso vai contra a infinita sabedoria de Deus. Todos nós somos destinados à perfeição. E Deus sabe disso, como a infinita inteligência do universo que Ele é. E aí Kardec já falou, quando a humanidade se transformar, se melhorar, a estrada do bem vai ser a mais frequentada. Então, a porta do bem vai ser a mais larga. Depende de nós. Vamos tentar ver graficamente essa questão da largura relativa das portas. Vamos fazer um exercício didático, que é o seguinte. Vamos supor que nós temos na vida sempre dois caminhos, cada um com uma porta que dá acesso a esse caminho. Uma das portas é do caminho de ceder às más paixões, ceder aos nossos vícios. Achar que a vida é uma só, que tem que curtir a vida adoidado, que não tem que se preocupar com ninguém, problema de cada um. Esse é um dos caminhos. O outro caminho é o de vencer as nossas más tendências e praticar a caridade. Dois caminhos bem distintos, né? Se num determinado planeta, um determinado mundo, a maioria dos espíritos escolhe ceder às suas paixões, aos seus vícios, justamente porque a maioria escolheu, essa acaba sendo a porta larga. E não o contrário. Porque a porta larga, todo mundo vai. É exatamente o inverso, né? Quanto mais gente seguir esse caminho, mais frequentada é essa estrada. E já que a maioria das pessoas nesse determinado mundo cede às suas paixões e vícios, por decorrência, a minoria busca vencer suas más tendências e praticar a caridade. Então essa acaba sendo a porta estreita. Esse é o contexto de um mundo de provas e expiações, onde um mundo inferior a este. Se nós olharmos aqui no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos essa questão dos graus, das escalas de mundos habitados. A Terra, atualmente, ainda está nos seus últimos tempos de um mundo de provas e expiações, passando para um mundo de espíritos regenerados, para um mundo de regeneração. Num mundo de espíritos regenerados, a situação é exatamente o inverso. A maioria dos espíritos busca vencer suas más tendências e praticar a caridade. E, por decorrência, a minoria ainda cede às suas paixões e vícios. Num mundo de regeneração, a porta larga é a porta do bem. Isso é importante nós termos claro na nossa mente. A nossa atitude é que vai determinar qual é a estrada mais frequentada de um planeta. Vamos lembrar aqui no capítulo 3, chamado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, um trecho do item 19, chamado Progressão dos Mundos. É uma mensagem mediúnica de Santo Agostinho, que diz assim, vou pegar só alguns trechos, tá? O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele, quer dizer, a Terra, né, ha chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, quer dizer, felizes, porque nele imperará a lei de Deus. Então nós vemos aqui citado no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente que nós vamos estudar ao longo desse ano, por exemplo, na conferência estadual, sobre a transição do planeta Terra de mundo de expiações e provas para um mundo de espíritos regenerados. A transição do planeta está a cargo de Jesus. Agora, a transição pessoal nossa, de espíritos que ainda precisam de um mundo de expiações e provas, para espíritos que não precisam mais disso, que buscam essencialmente o bem, essa sim, esse é o nosso trabalho de transformação pessoal.
né? Então nós vemos aqui que a largura da porta, a estrada ser a mais ou a menos frequentada, isso é indexado por nós, pelas nossas atitudes. Então, voltando a essa questão, o caminho do bem não ser um caminho difícil. A boa nova é uma mensagem de alegria, de esperança, não é uma mensagem carrancuda, triste. A mensagem de Jesus é essencialmente alegre, por isso que é chamada de boa nova, né? A saída da nossa zona de conforto, que é, eu sei das minhas qualidades e defeitos, para evoluir em alguma coisa, isso traz um incômodo. Vai trazer um gasto de energia, de paciência, um monte de investimentos nossos, né? Então essa saída da zona de conforto pode trazer um temporário incômodo, mas não são necessários o sofrimento e a culpa. Então, sofrer para melhorar tem alguma coisa incoerente. No que eu melhoro, eu deixo de sofrer. Esse é o conceito que tem que estar bem claro na nossa mente, e no nosso coração, e na nossa vida, na nossa prática diária, né? A escolha pela porta, por enquanto estreita, do bem, que vai se tornar cada vez mais larga, conforme o nosso planeta evolui e nós também. Então a escolha pela porta, por enquanto estreita, requer escolhas conscientes. Eu não tenho que fazer tudo no automático, né? E requer também a renúncia a antigos vícios. Eu não estou só falando em vícios em comida ou em bebida. Estou falando em vícios em maus hábitos. Vício em reclamar, vício em se achar um pobre coitado, vício em se achar que o mundo está contra mim. Então, antigos vícios que nós temos que renunciar. Mas essa escolha não é uma escolha sofrida. Como nós falamos, sofrer para melhorar está incoerente, né? No que eu melhoro, eu sofro menos. Então, essa escolha não pode ser sofrida. Se eu estou dizendo que a escolha é sofrida, então eu demonstro imaturidade por não entender a utilidade da abnegação. O que é abnegação? Abrir mão de valores mundanos, temporários, que não servem para nada, para mim, como espírito imortal. Nos próximos milhares, milhões de anos, esse monte de valor mundano não serve para nada. Então, a abnegação, abrir mão disso em prol do bem, isso sim, isso é evoluir, isso é praticar o bem, inclusive a mim mesmo, né? Não tem nenhum problema em eu me reconhecer imaturo em algum aspecto. Isso é, inclusive, um ponto de evolução. Legal, eu sei que ainda sou frágil nisso. Então vou trabalhar para deixar de ser. Para ser uma pessoa mais evoluída, mais amadurecida nesse aspecto. Isso é a importância do autoconhecimento, né? Atualmente, nós oscilamos entre uma e outra porta. Às vezes a gente manda bem, consegue ajudar alguém, consegue trazer uma palavra de consolo, consegue ajudar, de fato, uma pessoa ou grupo de pessoas. Outras vezes a gente pisa na bola, perde a paciência, ou age de uma forma incorreta. Muito bem, atualmente oscilamos. Mas a nossa reforma íntima, a nossa evolução como espíritos, é isso que visa a escolher em definitivo a porta do bem. E quando a maioria dos espíritos aqui na Terra escolher a porta do bem, essa vai ser a porta larga, né? Então fica o convite de fazer o bem, de várias formas. Alguns exemplos. O consolar, como nós já vimos, né? A origem de duas palavras do latim, cum solis, com sol. Então levar luz e calor a quem necessite. Outra forma, solidariedade, que é a ação de solidar, ou seja, dar solo, oferecer solo para quem ficou sem chão, ou física ou emocionalmente. Quem ficou sem chão fisicamente, quem tenha perdido seus bens em algum desastre, ou emocionalmente, algum abalo psicológico deixou a pessoa se sentindo sem chão. Então, aí vem a ação de solidar, de solidariedade, uma forma de praticar o bem. Outra forma, misericórdia, também a união de duas palavras do latim, miserio, que é miséria, tristeza, e cordis, que é coração. Então, miséria no coração, a tristeza no coração, o sentimento de empatia, de entender a dor do próximo no nosso próprio coração. Quando nós praticarmos isso de verdade, a gente dificilmente vai se desentender com alguém. Porque alguém que venha me agredir, eu vou entender que aquela pessoa está com um problema, uma pessoa com uma doença espiritual, ainda que seja temporária, que fez a pessoa sentir essa dor espiritual e me fez uma agressão. Então eu vou entender essa pessoa como alguém que precisa de tratamento, de ajuda, de compaixão. Se nós tivermos esse sentimento de fato no nosso coração, a maioria dos conflitos do mundo se encerra, né? Várias formas de nós fazermos o bem. E aí foram 3 pequenos exemplos. Fica o convite, dado pelo próprio Jesus, de brilhar a nossa luz. Onde ele disse isso? No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, de tal modo brilhe a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
O que é brilhar a nossa luz? Então é fazer o bem, fazendo boas obras. Aí nós vamos fazer brilhar a nossa luz. Apagar as nossas imperfeições, refletir na nossa vida, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, sentimentos e vibrações a luz pura do Cristo. Praticar o bem é fazer brilhar a nossa luz e, por decorrência, apagar a sombra das nossas temporárias imperfeições. Porque todo o mal é temporário, todo o bem é definitivo. Somos todos fadados ao bem, né? Brilhar a nossa luz é chegar à conclusão declarada por Paulo de Tarso na sua carta aos Gálatas, em que ele diz: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Cristo, essa palavra aqui, vem do grego, né? A palavra grega Christos, que significa ungido, ou seja, purificado. Então, quanto mais nós agirmos de uma forma pura, de uma forma orientada com o bem, mais o Cristo vai viver em nós. Porque mais ungidos, mais purificados, mais cristianizados nós estamos. A nossa evolução é infinita. Isso é uma boa notícia, né? Nós nunca, ao longo dos nossos próximos bilhões, trilhões de anos que nós temos de vida, nós nunca vamos ter tédio. Nossa evolução é infinita. Mas ela sempre se inicia no nosso autoconhecimento. Isso é, identificar o que nós trazemos para melhorar, o que nós temos de modificar, o que nós temos para desenvolver. É o trabalho de auto-amor, o qual, bem conduzido, vai nos levar à reforma íntima. Auto-amor. Auto-amor não tem nada a ver com egoísmo. Auto-amor é eu reconhecer que eu sou parte da criação divina, assim como todas as pessoas, e tratar todos como irmãos, tratar todos bem como eu gosto de ser tratado, e também me tratar bem, né? Me amar para amar os outros. Isso, auto-amor, né? Gostaria de agradecer a todos pela atenção, pela paciência no encontro de hoje. Para nós encerrarmos esse nosso encontro de estudos de hoje, gostaria de fazer um convite a todos a orarmos. Quem quiser, para não se distrair com o ambiente, para nós conseguirmos falar com atenção com o nosso anjo da guarda, com o nosso mentor espiritual, com Jesus, pode fechar os olhos. E podemos, então, mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus, chegando junto a nós, nos abraçando, transmitindo essas energias sublimadas, fantásticas que Ele tem, nos incentivando a seguirmos em frente nos nossos desafios, nas nossas lições dessa nossa vida. E podemos agradecê-lo dizendo: Jesus, Mestre amado, obrigado pelas tuas lições, obrigado pela energia que sempre irradias sobre nós, obrigado pelos teus representantes, os espíritos superiores que vêm a nós nos ajudar, nos inspirar, nos proteger, nos trazer energias saudáveis. Agradecemos também pela espiritualidade aqui do Grupo Espírita Caminho da Fé, por ter preparado este ambiente muitas horas antes de nós chegarmos, para que nós possamos apreender ao máximo as lições que Jesus nos trouxe. Obrigado, Jesus, obrigado, meu Deus, por tudo que nos deram, por tudo que nos tem dado. Que nós tenhamos fé, vontade e foco para fazermos valer todas essas dádivas, todas essas graças que de vocês recebemos. Fica conosco, Jesus, e que nós também fiquemos contigo. Assim seja.